Shalom, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus. Vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa sexta-feira, em o nome do Senhor Jesus, louvar, bendizer e engrandecer aquele que vive e reina para todo sempre. A Jesus, ao soberano Deus, Criador dos céus e da terra, ao Criador do universo, ao único e suficiente Salvador, nosso Deus soberano. Amém? Daniel, capítulo de número 1, e a palavra de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje, fala sobre os instrumentos de excelência que somos nós, que é você nas mãos do Senhor. Fala do potencial do homem que Deus assim o chamou e da grandeza de Deus na vida desse homem. Você é um instrumento de excelência nas mãos do Senhor. E se eu fosse você, daí eu começava já a dar glória a Deus, por tamanha graça do Senhor derramar sobre as nossas vidas nesse dia de hoje. Daniel, capítulo de número 1, e o versículo de número 1 em diante, diz assim: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor a entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus E disse o rei a Aspenar, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutros em ciência e em entendimento do conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária da iguaria do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Belsazar, e a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Fala a trajetória desses 4 servos do Senhor que tinha espírito de excelência e eram instrumentos de excelência de Deus nessa terra. Mas o que nos chama a atenção dentro desta palavra para esse dia de hoje? A palavra de Deus fala que quando Judá ela foi invadida por Nabucodonosor, o rei ele mandou uma carta, ele mandou direções bem específicas para o chefe Aspenaz, o chefe do seu exército. Ele falou: eu quero os melhores. Entenda isso nesse dia de hoje, querido. Deus sempre escolhe os melhores. Por mais que você olhe para você nesse dia de hoje e você não entenda que Deus te escolheu. Talvez você olhe para você e você se sinta um nada. Deus, ele sempre escolhe os melhores. E da mesma maneira que Deus ele tem um olhar para escolher os melhores, o adversário de nossas almas também ele sabe escolher os melhores. Então, o rei Nabucodonosor, ele fala para o chefe do seu exército, o Aspenaz, diga, vá e me traga da linhagem real. Eu quero os instrumentos de excelência. Entenda isso, que Satanás, ele não vai investir na vida de alguém que não é nada. Ele não vai se levantar na vida de alguém que não é nada. Se ele está se levantando contra a sua vida, é porque você vem de uma linhagem real. E ele fala, o rei fala para o chefe,
Eu quero sem defeitos, porque diante de Deus é um sacrifício sem defeito, é um sacrifício bom, né? Eu quero que tenha sabedoria, dotados de sabedoria. Às vezes você fala assim, mas eu não sei fazer nada, tal. Não, porque a sua mente está humana demais ainda. Você precisa se lançar no reino de Deus para você entender o que é o instrumento de excelência, o que é o espírito de excelência que o Senhor está falando conosco nesse dia de hoje. E ali eles trazem aqueles 4 jovens e eles deixam aqueles 4 jovens sobre os cuidados dos chefes dos eunucos durante 3 anos para servir a ele diante do rei. Então, o que isso nos chama a atenção nesse dia de hoje? É que Deus escolhe pessoas que são perito em fazer as coisas em excelência para ele. Deus, ele liberou sobre esses rapazes, sobre esses jovens, o espírito de excelência. E Satanás sabia muito bem disso. E nesse dia de hoje, o Senhor, ele está falando conosco que ele liberou sobre você o espírito de excelência. Você é um instrumento de excelência de Deus por onde você passa. Por isso que as coisas tendem a ser tão difíceis, por isso que tem tantos levantes, por isso que tem tantas pessoas de olho em você, por isso que tem tantas pessoas tentando derrubar você, sabe? Porque Deus já liberou sobre você o espírito de excelência. E ali a trajetória de Daniel, do Misael, do Ananias e do Azarias não foi uma trajetória fácil, mas foi uma trajetória em que Deus sempre esteve com eles. Deus nunca abandonou. A Bíblia fala, no capítulo de número 5 de Daniel, 5 do 1 ao 31, fala do banquete do rei Beltesazar. A Bíblia fala que quando ele dá o banquete ali, quando ele vai dar o banquete, a palavra fala que ele faz algumas coisas que não provém do coração de Deus. Daniel é chamado ali, né, naquele banquete para decifrar o sonho e por aí vai. E a Bíblia relata que depois daquele banquete ali, que ele passa por aquele momento, que o rei Belsazar passa por aquele momento de tribulação, quando ele entra em muitas algazarras, muitas bebidas, né, uma vida desordenada, a Bíblia fala que ali ele vê a mão do Todo-Poderoso escrevendo sobre a parede e ele fica perturbado sem entender. E ali Daniel é chamado. Quando Daniel é chamado para decifrar, para dizer o que estava escrito ali na parede, aí fala que, olha, tem um homem que veio lá de Judá, que está entre nós muitos anos depois, e ele sabe decifrar essas coisas. Por quê? Porque ele tem um espírito de excelência. Em outras palavras, ele era um instrumento de excelência nas mãos de Deus. Sabe? Deixa eu te dizer algo de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Cativeiro, provação, dificuldade não tira o espírito de excelência daqueles que são instrumento de Deus. Lutas não tiram o espírito de excelência, muito pelo contrário, refina mais ainda, porque a pergunta foi: tu és o mesmo Daniel do tempo de Nabucodonosor? Tu és aquele mesmo Daniel? Ou seja, em você ainda tem o espírito de excelência? Você ainda é aquele mesmo instrumento das mãos de Deus? Então as lutas, meu filho, que você tem passado, não é para te derrubar, não é para te acabar, não é para você sair da presença, não é Deus virando as costas, muito pelo contrário. Você está sendo refinado pelo Senhor para que todos vejam e saibam que sobre você há um espírito de excelência. Daniel, capítulo de número 6, do versículo 1 em diante, fala que depois desses grandes feitos e coisa, entra um novo rei ali naquele povo. E ali aquele rei, que é o rei Dario, pega uma amizade muito grande com Daniel e ele, no coração dele, consiste em colocar Daniel como presidente de todos os povos ali dentro do seu reino. Por quê? Porque em Daniel havia um espírito de excelência. Daniel era um
instrumento de excelência nas mãos de Deus. E ali houve-se uma grande conspiração, trazendo a lei dos medos e dos persas, para que todo o homem ou mulher, qualquer ser humano, dentro de um prazo de tantos e tantos dias, invocasse qualquer outro deus que não fosse a estátua de Dario. Esse homem seria lançado na cova dos leões. E ali Daniel, como um instrumento de Deus e como espírito de excelência que Deus tinha dado para ele, Daniel vai todos os dias, como de costume, à janela da sua casa e em direção a Jerusalém, porque todo judeu, em qualquer parte do mundo, ele ora em direção a Jerusalém, clamando ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, que os ouçam. E isso está atrelado lá ao que falou Salomão quando ele fez o primeiro templo e ele fez a oração. A oração de Salomão foi que qualquer homem ou mulher em qualquer parte do mundo, tal, que estivesse passando por dificuldade, assim, tal, que invocasse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, e orasse em direção àquela casa, aquele templo, as suas petições seriam atendidas. Então Daniel, ele tinha cultura judaica, porque sendo ele um judeu da tribo de Judá, ali ele veio de Judá, e ali ele tinha suas tradições judaicas muito aflorada na sua mente, e ali ele fazia suas orações 3 vezes ao dia, e até o momento que aqueles homens, aqueles governantes ali daquele reino, juntamente com os outros, foi e entregou Daniel ao rei e falou: tu não pode voltar atrás, revogar ali o seu mandato, revogar uma lei dos medos e dos persas. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu? Todo mundo já sabe o que aconteceu. Deus livrou Daniel da cova dos leões. Por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Porque Daniel era amiguinho de Deus? Não, porque Daniel tinha um espírito de excelência. E o espírito de excelência traz sobre o homem a resiliência. Ele tem uma inteligência que ele sabe que, da mesma forma que o mal intenta contra a vida dele e quer prendê-lo, quer pegar, quer destruir, Deus o ama, o protege e os guarda. Sabe? Ele sabe da sua identidade espiritual, ele sabe quem ele é, ele não fica choramingando pelos cantos, ele não se revolta contra Deus, ele não fica, sabe, cheio de mimimi, não, ele se veste de quem ele é verdadeiramente e ele vive uma vida de Cristo nesta terra. Então, querido, entenda isso nesse dia de hoje, nessa linda sexta-feira. Você é um instrumento de excelência nas mãos de Deus. Aí você fala assim, mas eu sou, e por que tudo na minha vida tá meio que fora do eixo? Porque da mesma forma que Deus ama você e quer te usar, o inimigo quer te paralisar. Por que ele ia ter tanto trabalho para paralisar um fracassado? Por que ele iria ter tanto trabalho para paralisar uma pessoa derrotada? Se ele está se levantando contra você, é porque você é um instrumento de excelência nas mãos de Deus. Então não temas a nada e ponha sua confiança no Senhor, que ainda que você esteja passando por dificuldade, ainda que você esteja enfrentando covas de leões, ainda que você esteja sendo testado pelo adversário, ainda que venha traições, ainda que venha lutas sobre a sua vida, saiba que você é um instrumento de excelência nas mãos do Senhor e grandes coisas o Senhor tem a fazer nesta terra através da sua vida. Amém? Receba essa palavra aí, palavra de ânimo e de força, e saiba que o Senhor está contigo. Da mesma forma que ele esteve ali com Daniel, com Misael, com Azarias, com Ananias, ele está com você também. O Senhor dos Exércitos, ele está contigo. Não temas a cova, não temas a fornalha, não temas a traições, não temas a perseguições, não tema a terra estranha, não tema a Babilônia, não tema a nada, porque o Senhor dos Exércitos, ele vos escolheu e ele nunca erra. Amém? Graças a Deus e glória a Jesus. Deus é bom. Amo, amo, amo quando o Senhor traz assim uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, uma palavra de ânimo para o seu povo. Tem alguém aqui muito se acovardando, né? Se deixando levar. Não faça isso. Deus já te deu o espírito de excelência.
e você vai vencer. Já venceu. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Graças a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta palavra para esse dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, quero render graça ao teu santo e precioso nome por esta palavra neste dia de hoje, para esta sexta-feira maravilhosa que o Senhor nos deu. Mais um dia que se chama hoje, Senhor. Um dia de bênção, um dia de vitória, um dia em que o Senhor libera o espírito da excelência sobre os instrumentos de excelência do Senhor nesta terra. Levante essas pessoas, meu Pai. Levante elas para o louvor da tua glória, Senhor. Livra-as, meu Deus, do tentador. Não deixe elas, Senhor, se render. Não permita que elas se entreguem ou que elas virem as costas para o Senhor por causa das afrontas, por causa dos levantes, por causa das dificuldades, por causa das traições. Não permita, Senhor. Assim como o Senhor resguardou Daniel tantos e tantos anos naquele lugar tenebroso, Senhor. O Senhor guarde o seu povo, guarde a sua igreja, guarde o Senhor os seus escolhidos. Ó Senhor, com tua mão forte, com teu braço forte, nos proteja, meu Deus. Nos proteja, Senhor, assim como o Senhor tem protegido desde a fundação deste mundo, Senhor. Proteja a tua casa, Senhor, que somos nós o seu templo maravilhoso, Deus. Te louvamos por esta palavra, eu te louvo por esta palavra, meu Senhor. Te louvo por cada vida que me acompanha, te louvo, Senhor Jesus, por cada pessoa, Pai, que recebe essa palavra de força e graça. Eu oro abençoando tudo e abençoando todos, meu Senhor. Em nome de Jesus, você daí que crê, diga amém. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom.